Segurança jurídica, modernização no ambiente de negócios e valorização do empreendedorismo. Esses são alguns dos objetivos principais das novas diretorias que tomaram posse esta semana na União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços, a UNESCS. Na presidência da Frente Parlamentar de Comércio e Serviços, a FCS, no Congresso, foram reconduzidos o senador Efraim Filho, do União da Paraíba, e o deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, respectivamente no Senado e na Câmara. A maior organização multissetorial do Brasil, a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, a CACB, que reúne empresários de todos os setores da economia, esteve representada pelo presidente Alfredo Kotait, que destacou a importância da FCS para o setor. Segundo Kotait, como todos os empossados atuam no comércio e serviços, sabem da importância da frente parlamentar para que eles sejam representantes no Congresso, para que possam também discutir e debater os temas de interesse do setor. Pelos próximos 2 anos, quem estará à frente da UNESCS é Leonardo Miguel Severini, presidente também da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores, a ABAD. Para ele, o fortalecimento do pequeno empresário, que representa a base da nossa economia e a essência de nossa capilaridade, chegando a todos os brasileiros. Com mais de 2.300 associações comerciais e empresariais e 2 milhões de empresas em todo o território nacional, a CACB é um coletivo empresarial que trabalha para o desenvolvimento econômico do país. Para o presidente Alfredo Kotait, é a união que fortalece o sistema. Nós precisamos, logicamente, discutir os temas do Brasil. Ao discutir os temas do Brasil, nada mais importante do que estar linkado uma frente parlamentar do nosso principal aspecto, que é o comércio e serviço. Portanto, nada mais correto do que a UNESCS, que representa o coletivo das associações, que defendem os micros, os pequenos e os médios empreendedores e que se junta com essa frente parlamentar para se discutir os temas do interesse coletivo. O trabalho de mais de uma década entre a FCS e a UNESCS permite a aprovação de projetos que viabilizem o desenvolvimento do setor de comércio e serviços. Exemplo disso são as reformas trabalhista e tributária, o decreto que posiciona os supermercados como atividade essencial e a lei de terceirização. Reportagem Lívia Braz. A União repassa nesta segunda-feira a primeira parcela de março do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. O montante, que corresponde a 5 bilhões e 700 milhões de reais, é destinado aos municípios brasileiros. Porém, algumas prefeituras podem deixar de receber recursos do fundo por comporem a lista do Sistema Integrado de Administração Financeira, o CIAF. Até o último dia 6 de março, 18 cidades estavam nesse grupo. A maioria pertence ao estado do Rio de Janeiro, que contava com 11 municípios bloqueados. Entre eles estavam Itaguaí, Rio Bonito, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá e Saquarema. A lista é formada por entes que apresentam alguma pendência financeira, fiscal ou administrativa e, portanto, ficam impedidos de receber valores da União. É o que explica o especialista em orçamento público, César Lima. Os municípios recorrentemente bloqueados no CIAF, muito provavelmente estão aí com débitos não honrados perante a União, seja eles previdenciários ou mesmo relativos a empréstimos tomados com a garantia da União. Então, a saída, para que isso se resolva é que esses entes busquem regularizar a sua situação frente à União, com o pagamento das dívidas e o ajuste aí das contas previdenciárias. Essas cidades ficam impossibilitadas de receber os repasses do FPM até que regularizem a situação. O bloqueio pode complicar o caixa das prefeituras, já que os valores são fundamentais para fechar as contas, por serem a principal fonte de renda dos municípios, principalmente dos menores. Reportagem Marquesan Araújo. O sinal de internet 5G já está disponível em 895 municípios de todas as regiões do Brasil. O número é do Ministério das Comunicações, divulgado nesta quinta-feira. A expansão faz parte do novo Programa de Aceleração do Crescimento, do Governo Federal. De acordo com o Ministério, o objetivo é levar o 5G para os mais de 5.500 municípios do país. O programa também prevê a expansão do 4G em 6.800 distritos, vilas e áreas rurais. Atualmente, o Sudeste lidera a cobertura do 5G, com 350 municípios atendidos, seguido do Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte.
Entre os estados com mais cidades cobertas estão São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mesmo com o avanço, os municípios ainda precisam ser avaliados pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, para garantir que o serviço atenda aos padrões de qualidade exigidos. O governo federal espera que o eixo de inclusão digital do novo PAC leve internet mais rápida para escolas públicas de educação básica, serviços de telemedicina e regiões com pouco acesso à conexão. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima. Você sabia que nossa emissora é líder de audiência no aplicativo Radiosnet? Isso mesmo. Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça nossa emissora em qualquer lugar do planeta. Radiosnet.com. Ainda no primeiro semestre de 2025, a Ocean Pact, empresa de serviços submarinos e de apoio logístico e engenharia, deve iniciar a manutenção do navio petrolífero Ilha do Mosqueiro no estaleiro Mauá, em Niterói. O projeto, financiado pelo Fundo da Marinha Mercante, o FMM, custará 22 milhões de reais e poderá gerar 300 empregos. Segundo o coordenador-geral de fomento do Ministério de Portos e Aeroportos, Fernando Pimentel, o apoio ao setor por meio do FMM reduz o impacto ambiental e os custos logísticos. O Fundo da Marinha Mercante é o principal pilar da política de apoio à indústria de construção e reparação naval brasileira. É essencial para a internalização da tecnologia, com enorme impacto para a integração com as cadeias mundiais de comércio. Com área de 180 mil metros quadrados e capacidade de processamento de 36 mil toneladas de aço por ano, o estaleiro é considerado um dos maiores centros brasileiros de construção, integração e reparo para a indústria de óleo e gás. A principal fonte de receita do fundo é uma contribuição paga no desembarque de mercadorias em portos brasileiros. Em 2024, mais de 30 bilhões de reais foram destinados às indústrias de construção e reparação navais. É o que explica Fernando Pimentel. Possui uma carteira de aproximadamente 42 bilhões de reais em projetos aprovados que podem vir a se tornar contratos de financiamento para a navegação de longo curso interior, cabotagem, apoio offshore a plataformas de petróleo, apoio portuário, navegação de passageiros e pesca, bem como para estaleiros e instalações portuárias. Além do investimento no Rio de Janeiro, o Ministério de Portos e Aeroportos, responsável por administrar o FMM, aprovou outros 20 empreendimentos que modernizam a indústria naval em 9 estados. O valor total ultrapassa 10 bilhões de reais, com perspectiva de geração de 8.800 empregos diretos. Reportagem Tácito Rodrigues. O governo federal e o estado do Amazonas firmaram um acordo para transformar o antigo prédio da Receita Federal, no centro de Manaus, em moradias populares. A iniciativa, que une os programas Imóvel da Gente e Minha Casa Minha Vida, vai beneficiar 75 famílias de baixa renda. O edifício de 17 andares será requalificado para abrigar 128 unidades habitacionais. O projeto contará ainda com espaços comerciais no térreo para ajudar na manutenção do prédio. O investimento será de quase 18 milhões de reais, financiado pelo Minha Casa Minha Vida. Segundo informações, a ordem de serviço deve ser emitida em até 60 dias. A partir daí, a empresa responsável terá 18 meses para concluir as obras. De acordo com o governo federal, a expectativa é que o modelo possa ser replicado em outros estados e municípios. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Claudimário Carvalho. A Irlanda anunciou uma doação de 15 milhões de euros, cerca de 91 milhões de reais, ao Fundo Amazônia. O valor vai ser repassado nos próximos 3 anos. O anúncio ocorreu em São Paulo durante encontro entre a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e o ministro dos Transportes irlandês, Sean Canney. Com essa contribuição, a Irlanda se torna o 8º país a apoiar financeiramente o fundo, que já recebeu mais de 4 bilhões e meio de reais ao longo de 16 anos. Apenas em 2024, o mecanismo arrecadou cerca de 1 bilhão de reais. O Fundo Amazônia, gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, investe em projetos de combate
ao desmatamento e promoção de desenvolvimento sustentável. A adesão da Irlanda também acontece em um ano estratégico para o Brasil, que vai sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, em novembro, em Belém. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. O governo federal anunciou a aquisição de 1.000 ônibus escolares por meio do novo PAC Seleções 2025. Com investimento de R$500 milhões, os veículos vão atender alunos de todas as etapas de ensino, especialmente os que vivem em áreas rurais, para garantir mais segurança no deslocamento para as escolas. Os municípios podem inscrever seus projetos até 31 de março. A prioridade será para cidades com menor capacidade financeira e dificuldade de cobertura, para tentar diminuir a evasão escolar provocada pela falta de transporte de qualidade. A iniciativa faz parte do programa Caminho da Escola e está alinhada ao Plano Nacional de Educação. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523-3025. 2523-3025. Na última terça-feira, 11 de março, o governo federal lançou a publicação Crianças, Adolescentes e Telas, Guia sobre o uso de dispositivos digitais. O documento orienta o uso de forma saudável das telas e promove práticas com o objetivo de reduzir os riscos associados ao tempo excessivo diante dos dispositivos. Entre as recomendações está o não uso de telas para crianças com menos de 2 anos, salvo para contato com familiares por videochamadas. A coordenadora do Grupo de Trabalho sobre Saúde Digital da Sociedade Brasileira de Pediatria, SBP, doutora Evelyn Eisenstein, explica que o uso dessas tecnologias não é recomendado para essa faixa etária porque prejudica o desenvolvimento da fala e da comunicação dessas crianças. A especialista afirma que nesta fase de desenvolvimento, a criança possui outras necessidades, como a convivência familiar. O documento ainda elenca recomendações destinadas a pais, responsáveis e educadores, destacando temas como o impacto das telas na saúde mental, segurança online, cyberbullying e a importância do equilíbrio entre atividades digitais e interações no mundo real. A coordenadora do Grupo de Trabalho sobre Saúde Digital da SBP, Evelyn Eisenstein, afirma que é importante que crianças e adolescentes equilibrem atividades digitais e interações do mundo real. Além disso, destaca que é preciso estipular limites para o uso de telas para essa parcela da população. Nada de ultrapassar 4 a 5 horas de uso diário e constante, por exemplo, de jogos de videogames com adolescentes, ou virar à noite, por exemplo. Então, é muito importante adolescente praticar atividades físicas, esportivas, fora das telas. Crianças brincar fora das telas. Usar atividades que nós chamamos na natureza. A doutora Eisenstein, da SBP, alerta pais e responsáveis a refletirem sobre o uso exagerado de telas para crianças e adolescentes e menciona que é preciso proteger esse público do que está por trás das telas. O celular não pode ser uma extensão da mão de criança e adolescente nenhum. Importante todas as famílias saberem que existe um outro lado das telas, um mundo lucrativo, querendo justamente, de uma certa maneira, escravizar esta criança e esse adolescente para se tornar um dependente digital. É tudo isso que nós temos que prevenir e proteger.
O Guia Brasileiro recomenda, entre outras ações, que crianças antes dos 12 anos não tenham smartphone próprios. O guia lançado pelo governo brasileiro foi coordenado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, com participação de outros 6 ministérios, como da Educação e da Saúde. O documento pode ser acessado no site www.gov.br/secom. Reportagem Bianca Mingotti. O programa Partiu IF vai oferecer reforço escolar para estudantes do 9º ano da rede pública que estejam em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa do Ministério da Educação, MEC, visa preparar os alunos para cursos técnicos integrados ao ensino médio. De acordo com a pasta, o cursinho vai oferecer aulas e atividades de reforço para 78 mil estudantes até 2027, com investimento total de R$ 463 milhões. Os participantes vão receber uma bolsa de R$ 200 mensais por 8 meses. As inscrições devem ser feitas nos sites das instituições participantes. A seleção inclui análise de documentos e sorteio eletrônico. Segundo o governo federal, o curso tem carga horária de 320 horas, com foco em matemática, língua portuguesa e ciências da natureza, além de apoio psicopedagógico. Acesse mais informações em gov.br/MEC. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. O Ministério das Comunicações autorizou associações a operar rádios comunitárias em 9 cidades nos estados da Bahia, Pará, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte. Em locais onde outros meios de comunicação possuem alcance limitado, as rádios comunitárias são frequentemente a única forma de conexão com o restante do país. Além disso, essas estações têm a capacidade de transmitir informações rapidamente em situações de emergência, como desastres naturais e crises de saúde. As emissoras não estão autorizadas a operar imediatamente, apenas com as outorgas emitidas pelo Ministério das Comunicações. Ainda é necessário que o processo passe por 2 instâncias: a Casa Civil e o Congresso Nacional. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Essa é a hora, não tem tempo a perder. Com os cursos de conclusão acelerada da Faculdade UniBF, agora vai. Graduação a partir de 1 ano e meio e pós-graduação a partir de 4 meses. São mais de 1.200 cursos de ensino à distância, para dar a virada que a sua carreira precisa. E o melhor, parcelas que cabem no seu bolso. UniBF é para quem não tem tempo a perder. Acelera, agora vai. Informação UniBF 22 99951 0907.